Explicação da atividade de ciências. Boa tarde, alunos. Na aula de ciências de hoje, vocês vão ter que realizar a página 45. Na página 45, vocês vão ter que colocar a sequência do desenvolvimento do fruto da berinjela. Vocês vão analisar as imagens e sequenciar de 1 a 4 o desenvolvimento da berinjela. Então, vocês vão observar aí o fruto, a flor, a folha e colocar na ordem correta de desenvolvimento. Na número 3, vocês vão ter que colocar, de acordo com as imagens, qual a etapa, qual o estágio de vida que essa imagem está. Nós temos aí o sapo e a borboleta. Então, vocês vão ter que observar a imagem e escrever se é a etapa, o estágio filhote ou adulto. Observando as imagens, vocês vão poder ter essa clareza, essa resposta. Se a imagem está na etapa de adulto ou na etapa de filhote. Nas páginas 46 e 47, nós vamos falar um pouquinho sobre a energia para as cadeias alimentares. A gente sabe que a maior fonte de energia é a luz do sol. Por quê? Porque os produtores, que são ali o principal da cadeia alimentar, é onde tudo começa, eles são abastecidos de energia por conta da luz solar, né? Eles recebem a luz solar, transformam em energia, e esse elo entre produtores, consumidores, ele vai transferindo essa energia que ele recebe. Então, ele recebe aquela quantidade de energia, transforma em alimento, o consumidor vai, come o produtor. Então, parte dessa energia é transferida para o consumidor e assim ela vai se dissipando entre todas as partes até voltar para os produtores, em forma de adubo, em forma de alimento para o solo, que o solo absorve para crescer as plantas. Então, essa energia, ela vai diminuindo, né? A maior concentração de energia está nos produtores e vai se dissipando ao passar aí de um elo para o outro. Os consumidores, consumidor primário, secundário, terciário, essa energia vai se dissipando. Ali no texto, ele faz uma analogia. As folhas são como uma infinidade de painéis solares, porque elas captam a luz do sol e transformam em energia, né? Como os painéis solares, que captam a luz do sol e transformam em energia para usar em casa. Então, ele fez aí essa ligação. Vocês vão ter que fazer uma analogia dos vegetais, dos animais e das cadeias alimentares. Os vegetais, a gente já pode dizer que eles são como os produtores. Isso já é uma analogia, né? A gente faz essa menção aí, comparação dos vegetais como produtores, que é certinho. Os animais, eles são como consumidores. É tudo que a gente já sabe. Vocês podem usar outras palavras para fazer essa comparação, tá bom? Mas é basicamente isso. Os produtores, os consumidores e, por último aí, a cadeia alimentar. Como que a gente pode comparar aí uma cadeia alimentar? Por que na outra página ele usa o termo elos? Elos são aquelas coisas que envolvem uma na outra. Por exemplo, os elos de um cordão, os elos de uma corrente, né? É aquilo que prende um no outro. E a cadeia alimentar, ela pode ser comparada com uma corrente ou com elos, porque uma coisa está interligada na outra e é um ciclo, ele não se acaba, a não ser que tenha algum desequilíbrio, né? E a gente já falou sobre isso, algum desequilíbrio na natureza, acaba uma coisa, acaba outra, e aí acabaria a vida, né? Como funcionaria a nossa vida sem o sol? Que é a energia dos produtores. Se não tiver produtores, não tem consumidores.
Então não teria vida na Terra, certo? Então por isso é comparado com uma corrente, porque são elos ligados um ao outro. Depois nós temos aí, analise os desenhos da página anterior e faça as contas do total de energia. Tem uma imagem que tem a quantidade de energia do produtor, a quantidade do consumidor primário, a quantidade do consumidor secundário. E eu já falei com vocês que essa energia, conforme esses elos vão passando, né, de um para o outro, ela vai se dissipando, ela vai diminuindo. Começa lá com os produtores, que tem 10 saquinhos aí no caso, de valor energético de 2 calorias, e o consumidor primário apenas um saquinho. 10% desse valor energético é passado para o consumidor primário e assim vai diminuindo. O de baixo é 0,2. Então, você pode perceber aí que de 10 tirou uma parte para o consumidor primário, consumidor secundário de um saquinho tirou uma parte. Um saquinho com 2 calorias tirou uma parte. Então, ficou 0,2 calorias. Em porcentagem aí, 10% de energia que vai passando de um para o outro. Tá? Vocês podem colocar aí ou como números ou em porcentagem, do jeito que vocês acharem melhor. Na 5, tá dizendo assim, troque ideia com os colegas, vocês podem trocar ideia pelo chat ou com a família, e resolva o mistério. Qual é o passo inicial e a principal fonte de energia que move as atividades econômicas representadas no esquema a seguir? Aí tem um esqueminha do rapazinho plantando, regando, aí cresce, colhe os frutos, vai para a fábrica, passa pelo processo aí de industrialização até chegar no comércio. O que vocês acham? Qual é a principal fonte de energia para tudo isso acontecer? Que se não tivesse essa fonte de energia, nada disso seria possível. A gente já falou aqui no vídeo, né? Já dei umas dicas aí, e aí no textinho também vocês podem dar uma olhadinha. Eu vou deixar em anexo um videozinho sobre fotossíntese, para vocês darem uma olhada como é o processo da fotossíntese e ficarem ligadinho aí. Qualquer dúvida me chama, depois eu vou postar a correção, tá joia? Para vocês darem uma olhada. Eu quero que postem na plataforma a página 49, que tem umas perguntinhas de acordo com essa unidade, para vocês copiarem no caderno, responder e postar para mim. Joia? Qualquer coisa, eu tô aí. Hoje ainda nós temos aula de arte e de educação física. Não se esqueçam do estudo dirigido de português.